Hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 3, da onde nós paramos terça-feira passada, do Salmo de número 24. Terça-feira passada, o Espírito Santo nos deixou entender a importância de nós reconhecermos, e não somente reconhecermos, mas a importância de nós vivermos a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E nós entendemos que Deus é soberano sobre todo o universo. Deus é soberano sobre toda a terra, e o versículo nos diz que Ele é soberano sobre todos os habitantes da terra. Mas nós também aprendemos algo muito significativo para a nossa caminhada cristã. Nós aprendemos que mesmo diante da soberania de Deus, da grandeza de Deus, que Deus domina sobre o ar, sobre o mar, sobre a terra, sobre o céu, sobre o universo, e domina também sobre o homem. Mas nós aprendemos que para o homem tem uma coisa muito importante, que Deus só irá exercer 100% da sua soberania sobre a minha e sobre a sua vida se nós permitirmos. Amém? Isso é muito importante nós gravarmos. Deus, Ele é soberano sim sobre a nossa vida. Só que o livre-arbítrio, que é a maior prova do amor dEle para com a nossa vida, deve ser usada para que nós permitamos que Deus realmente seja soberano em nossas vidas. E nós também deixamos claro exemplos da Bíblia de pessoas que em pequenas decisões, que nós falamos que as pequenas decisões fazem com que a grandeza de Deus encontre a nossa vida. E de homens e mulheres de Deus que em pequenas decisões, em pequenas palavras, reconheceram a soberania de Deus, e reconhecendo a soberania de Deus, todos esses personagens tiveram vitória, foram abençoados. Aquela impossibilidade que estava diante deles, quando eles pronunciaram a palavra, que declararam a soberania de Deus, Deus então atua, Deus então resolve intervir sobre a nossa vida, quando nós declaramos e com as nossas atitudes provamos que nós sabemos que Ele é soberano sobre a nossa vida. E nós falamos sobre Noé, que obedeceu, Abrão, que saiu, Daniel, que decidiu, Davi, que disse, eu vou, Isaías, envia-me a mim, Pedro disse, lava-me, Paulo disse, não vivo mais eu, Jó não pecou com seus lábios, Jonas reconheceu, Esther lutou, Ruth não desistiu, Ana prometeu e cumpriu, e Jesus disse, não seja a minha, mas seja feita a tua vontade que está nos céus. Personagens que reconheceram que Deus é soberano. E quando nós reconhecemos que Deus é soberano, Ele atua em nosso favor e a vitória é certa sobre as nossas vidas. Porém, irmãos, o salmista coloca sobre a minha e a sua vida essa noite uma grande responsabilidade. Uma decisão que ninguém pode tomar por mim e por você. Uma decisão que a minha esposa não pode tomar por mim, que a minha filha não pode tomar por mim, que o meu pastor não pode tomar por mim. Uma decisão que é única, uma decisão que é exclusiva da minha e da sua vida. E o versículo 3, o salmista questiona, pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
é uma pergunta que só a minha e a sua vida podem responder para Deus. Mas o que eu quero que você entenda essa noite dentro desta pergunta é o seguinte: a primeira pergunta é um estágio. Quem subirá? E a segunda é: quem há de permanecer? Existe uma grande diferença em pessoas que sobem e em pessoas que permanecem. Porque subir é fácil. Eu vou te explicar como é que você sobe à presença de Deus facinho, quando tudo está difícil. Quando acontece uma situação que você não esperava, você sobe à presença de Deus como nunca. Você lembra de Deus na hora. Como a enfermidade chega, uma notícia ruim chega, enfim, quando somos afrontados ou defrontados com as adversidades da nossa vida, rapidamente nós subimos à presença de Deus. Nós reconhecemos, nós vamos até Deus muito facilmente. Então, subir é uma oportunidade diante de uma adversidade. Nós subimos à presença dEle. Com a nossa oração, nós até prometemos alguma coisa. Olha, Deus, se isso acontecer, se realmente for curada, se realmente abrir a porta, se realmente eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós começamos até a fazer promessas para Deus, para subir rápido, porque Ele, queira ou não, aqueles que têm uma comunhão plena com Ele ou aqueles que não têm, todos nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Mas o segredo, irmãos, da nossa caminhada e da pergunta, não é só subir na presença de Deus. Porque se você subir simplesmente por uma necessidade de um momento adverso, quando o momento estiver resolvido ou parcialmente resolvido, aonde estamos nós? Descendo. Se nós nos apresentarmos a Deus simplesmente por uma necessidade, quando começar a resolver, quando a coisa começar a ficar boa, quando Deus começar a dar vitória, onde estamos nós? Descendo. Então o salmista, ele faz uma pergunta, que é uma primeira decisão: quem subirá ao monte do Senhor? Quem está disposto a subir? E subir inclui dificuldade, inclui escalada, inclui as intempéries do nosso dia a dia. A subida, ela é íngreme, ela é difícil. Quem subirá? Quem está disposto a ir à presença de Deus? Mas Deus não está esperando que nós simplesmente subamos. Deus está à procura de vidas que permanecem na sua presença. Quem subirá? Primeira pergunta. E segunda, quem há de permanecer? Permanecer é desejar estar sempre independentemente do momento que estamos atravessando. Deus não quer só que você suba. Um dia você sobe, outro dia você desce. Um dia você vai, outro dia você desce. Não, irmãos. Deus quer que nós fiquemos na presença dEle sempre, no santo lugar, adorando o seu santo e poderoso nome em qualquer circunstâncias da nossa vida. E a Bíblia diz daqueles que sobem e descem, nunca ficam. O escritor da carta aos Hebreus diz muito bem claro, Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus tem prazer em quem permanece, quem fica na presença dele independentemente das circunstâncias. Durante a subida do monte,
durante a nossa ida à presença de Deus, irmãos, nós precisamos entender uma coisa definitivamente na nossa vida. Eu vou explicar para você o porquê que nós subimos e nós não ficamos. Porque quando nós subimos, nós estamos projetando a nossa vida em Deus, nas coisas que Ele pode nos dar aqui na terra. E Deus não quer que você projete a sua vida para isso. Essa pergunta, quem subirá e quem permanecerá, é uma decisão de eternidade. Nós vamos até Deus e descemos rápido, porque esperamos dele coisas palpáveis, milagres que você vê, mas Deus está interessado na minha e na sua vida por toda a eternidade, e só vai herdar a eternidade ao lado dele, não aquele que sobe e desce, mas aquele que sobe e fica, independentemente das circunstâncias, louvando, glorificando, exaltando o seu nome, dando glória a Deus, sabendo, como diz Abraão, que aquele que promete é poderoso para cumprir. Então permaneça, pare de subir e descer, de ir e voltar, suba na presença dele e permaneça adorando o nome dele em qualquer circunstâncias da nossa vida. Agora, tem alguns pré-requisitos para se permanecer na presença de Deus. Não se permanece na presença de Deus de qualquer jeito. Não se achega ao Santíssimo Lugar de qualquer jeito. Você pode até chegar, porque a Bíblia diz que Jesus, todos quantos se achegam a Ele, jamais é lançado fora. Você pode até chegar com o seu pecado, você pode até chegar com a sua vida totalmente longe, mas quando você chega, você reconhece a soberania dEle, e você deseja permanecer. Para permanecer tem que haver mudança. Para permanecer não pode permanecer de qualquer jeito, porque agora você o conheceu, você sabe quem Ele é, e a palavra dEle está nos dizendo o que é que nós temos que ser para permanecer. E o salmista começa a nos dizer algumas coisas que devem fazer parte das nossas atitudes, que devem exteriorizar um sentimento de quem quer permanecer. E ele começa a dizer no versículo 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. 4 pré-requisitos, que se você ainda não atentou para a sua vida, comece a atentar para que isso seja aprovado diante de Deus. Limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo essa noite. O lugar onde o meu e o seu Deus habita é um lugar santo. É um lugar onde não existe pecado, não existe tristeza, não existe choro, não existe angústia. É um lugar santo, onde o nosso Deus habita, a sua habitação é um lugar santo. Isaías 57:15 diz o seguinte: porque assim diz o alto com A maiúsculo, o sublime com S maiúsculo, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que Isaías quer dizer? Vamos interpretar o versículo. Deus é alto, é sublime, habita a eternidade e tem o nome santo. 2 pontos. Ele habita em um lugar santo, diz o versículo, mas ele também habita com quem?
com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que Deus vai fazer a transformação num coração contrito? Como é que Deus vai fazer a transformação num coração abatido? Se nós não estamos permanecendo na sua presença. Pega o seu filho, um exemplo, obviamente, e deixa ele, não precisa ser muito tempo não, muito longe não, pode ser uns 2 quilômetros só, longe de um raio onde você não o vê. Como é que você vai cuidar do seu filho? Você consegue? Você consegue ver o que ele está fazendo? Se ele não estiver em um raio aonde o seu olhar consiga alcançá-lo? Irmão, Deus é a mesma coisa. O que é que separa o homem de Deus? O pecado. E o que é o pecado? Tudo aquilo que transgride a vontade soberana de Deus. Então, para que Deus produza a santidade que Ele é, o lugar onde Ele habita e que eu e você desejamos chegar, não é de qualquer jeito que nós vamos entrar lá. E para que Deus produza no coração contrito e abatido, nós precisamos usar aquela expressão que nós falamos terça-feira passada. Nós temos que deixar Deus ser Deus. E para que Deus seja Deus, Ele tem que produzir, diante da nossa permissividade, nós é que permitimos. Ele está à porta batendo. Deixa eu limpar suas mãos, deixa eu purificar o seu coração, deixa eu fazer algo pela sua vida. E nós precisamos permitir que essas atitudes que o salmista elenca no versículo 4, precisa ficar claro e definido dentro das vidas que querem andar com Deus. E o que significa cada uma delas? Mãos limpas. O que significa ter as mãos limpas? Fazer o que é correto. Não usurpando, não furtando, não se associando a malfeitores, não pervertendo o direito de outros, não defraudando, enfim, não prejudicando o caminho dos outros em favorecimento dos nossos próprios interesses. Amém, irmãos? Isso é ter as mãos limpas, fazer o que é correto. Ah, mas eu vou perder o meu emprego. Faça o que é correto. Desejavam lá no livro de Atos que os apóstolos se calassem, não pregassem, não falassem mais desse nome. E Pedro, com muita autoridade, responde: olha aqui, importa agradar a Deus e não aos homens. Mãos limpas, é isso que Deus está esperando da minha e da sua vida, fazer o que é correto, não prejudicar o caminho dos outros em favorecimento dos nossos próprios interesses. Puro de coração é a vida que tem a intenção e os motivos corretos. Por que intenção? O coração do homem é enganoso. Porém, a Bíblia diz que Deus vê a intenção do coração. Por que intenção? Porque em certos momentos, infelizmente, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, não há justo sobre a face da terra. O justo, o perfeito, o santo, só foi Jesus. Então nós vamos errar. Mas o que Deus está olhando é a intenção do nosso coração. Então o puro de coração é aquele que tem as intenções do coração correto. Um coração sem malícia, um coração sem pretensão de vantagens próprias, um coração que toma a atitude e decisões e faz tudo segundo a direção de Deus. É aquilo que o salmista fala lá no capítulo 1 de Salmos, que não
anda com os pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores e... Não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e... puro de coração, que faz com que o seu coração seja totalmente direcionado por Deus. Amém? Terceira coisa que ele fala: não entrega a sua alma à falsidade. Dizer que vive e não vive, dizer que é, mas não pode ser. Irmão, seja sincero, porque o homem você pode enganar, mas Deus não. Deus sabe qual é a intenção, Deus sabe qual é, se a nossa atitude, se as nossas palavras realmente são palavras verdadeiras. Que não entrega a sua alma à falsidade, achando que está enganando o homem. O homem você pode enganar, mas Deus não. Jamais existirá alguém que conseguirá enganar Deus. Não entrega a sua alma à falsidade. É aquela pessoa que está pecando, está errando, mas parece que nada está acontecendo. Uma pessoa que é indiferente à manifestação do poder de Deus. Está sendo falsa, entregando a sua alma a uma falsidade para ela mesma, ou para aqueles que a rodeiam, mas a Deus não. Para nos apresentarmos diante de Deus, irmãos, nós temos que ser verdadeiros, para que Ele possa fazer com que nós permaneçamos na sua presença. É a pessoa que age indiferente às regras de condutas morais e éticas e principalmente da palavra de Deus. Quarto e último, então, mãos limpas, fazer o que é correto, puro de coração, ter intenções, desejos corretos das nossas atitudes, não entrega a sua alma à falsidade, é uma pessoa verdadeira em todos os momentos das suas palavras, da sua vida. Quarto, e não jura dolosamente. O que é dolosamente? Vem da palavra dolo. E o que é dolo? É um ato criminoso, cometido consciente e deliberadamente, astúcia ou artifício empregado para enganar e prejudicar alguém. Fraude, má fé, é uma pessoa enganadora. Pessoas que enganam os outros. Não podemos ser esse tipo de pessoa para que nós possamos permanecer na presença de Deus. A pessoa que tem intenção de fazer o mal, e às vezes até usa, o próprio nome de Deus para dizer que não quis cometer. Não, eu não quis, não era bem isso. Mas ela agiu dolosamente. Ela agiu sabendo que ela ia enganar. Aí quer disfarçar. Não, mas não era bem isso. Deus sabe, irmãos, qual é a intenção da nossa vida e do nosso coração. Então, o salmista está nos dando claramente situações das nossas vidas para quem não só quer subir. Que se você só quiser subir, vive a sua vida do jeito que você está vivendo. Não tem problema nenhum. Só subir. Agora, para permanecer na presença de Deus, precisa ter as mãos limpas, um coração puro, uma alma verdadeira e não ser uma pessoa enganadora. Para quem quer permanecer na presença de Deus. Então suba essa noite e permaneça. Fique na presença de Deus, independentemente da nossa situação. E durante a sua subida, durante a sua escalada, arrependa-se dos nossos maus caminhos, para que nós possamos chegar lá e permanecermos na presença de Deus. Versículo 5. Este quem?
Hã? Quem que é esse que começa o versículo 5? Que obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem que é esse? É esse que quer subir só? Que quer, vamos usar uma expressão entre aspas, brincar de ser crente? É esse? É quem quer subir e permanecer. Que decidiu examinar suas mãos e deixar Deus mudar. Que decidiu examinar o seu coração. Que decidiu examinar a sua alma. Que decidiu não ser mais enganador. Este sim obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Jesus disse algo muito interessante, que nós, às vezes, ou quase sempre, gostamos de falar muito isso, quando falamos em eternidade, em mansões celestiais, para todo sempre com Deus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podes saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A morada existe, porque a Bíblia diz que ela existe. Jesus foi preparar, porque a Bíblia diz que Ele foi preparar. Mas nós precisamos ter as nossas atitudes transformadas, para permanecermos por toda a eternidade ao lado de Deus. Tiago 1,8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E a pergunta é, irmão, como é que está a constância da nossa caminhada com Deus? O que é o coração dobre? É o coração que não permanece, não decide. Uma hora está, uma hora não está, uma hora pula, uma hora senta, uma hora glorifica, outra hora murmura. A mão que ergue no templo para exaltá-lo, toca em coisas lá fora que Deus pediu para você não tocar. O coração que não decide, o coração que não decidiu ainda permanecer na presença dEle. Ânimo dobre, dupla personalidade, crente e não crente, adorador e não adorador. Decida essa noite, decida em permanecer, tenha um coração decidido, firmado e pautado na poderosa palavra de Deus, para que nós sejamos pessoas que obtenhamos as bênçãos e a justiça do Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. A geração dos que o buscam. Quem busca o quê? A geração que está disposta a buscar quem? A face de Deus. Esta é a geração que Deus espera. Geração que não vai só para as mãos dele. A igreja hoje corre muito para as mãos do Senhor. Ó, me dá. Mas a face não. A face tem revelação. A face tem poder. A face dele tem graça, a face dele transforma, a face dele faz com que nós sejamos a cada dia mais pessoas dispostas a mudar a nossa vida. Não vá só para as mãos dele, não, irmãos, vá para a face dele, vá para a comunhão com ele, vá para uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida de transformação, e não fique subindo e descendo, permaneça na presença dele todos os dias da nossa vida. A face dele revela, a face dele transforma, a face dele tem coisas grandes
e sobrenaturais para a nossa vida. E para a gente encerrar, versículos 7, 8, 9 e 10, que eles se repetem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Depende de nós levantarmos as portas do orgulho, da incredulidade, dos mexeriqueiros, das murmurações, dos comentários inúteis e das obras da carne. Levante as portas, coloca isso de lado, para que o Rei da Glória possa entrar na nossa vida. Deixe o Rei da Glória sentir-se bem no seu coração. Como que Ele está se sentindo dentro da nossa vida essa noite? O que é que tem dentro da nossa, o que é que Deus está enxergando dentro da nossa vida? Levantar as portas quer dizer, dê uma oportunidade para que na minha e na sua vida verdadeiramente Ele seja o Rei da Glória. Amém? Levantemos as nossas vidas em honra a Ele, para que realmente Ele seja o Rei da Glória. Então o Salmo nos ensinou que Ele é soberano. Deus sempre tem o primeiro lugar, que nós devemos subir e permanecer, para que sejamos agradáveis a Deus. Não nos conformeis, ou seja, as suas mãos têm que ser limpas, nosso coração tem que ser puro, Deus tem que transformar, para que nós tornemos um ambiente propício para Deus habitar. Obter o favor de Deus é estar habitando todos os dias com o Senhor. Uma geração que não busca as mãos, mas que busca a face do Deus de Jacó, e que nós possamos convidar essa noite, para que Ele possa permanecer dentro de nós por toda a eternidade. E a pergunta-chave do Salmo para você levar para o seu travesseiro essa noite é: você está somente subindo, ou você tem permanecido na presença de Deus? E a proposta é que você permaneça. Não saia, irmãos. Por pior que seja a dificuldade, por mais que aumentem 7 vezes mais a fornalha, permaneça. Porque aqueles que permaneceram, nem com cheiro de fumaça, eles saíram da fornalha. Porque Deus protege quem permanece. Porque quando você permanece, você está dizendo: Deus, eu reconheço a tua soberania e de que o Senhor realmente é o Rei da Glória e pode tudo na minha vida. Amém? Vamos colocar em pé para nós orarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus essa noite, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Gleici, de 28 anos, Curitiba. Carlos, 37 anos, de São Francisco. A Milene Ribeiro, 13 anos, Aparecida de Goiânia. Rosálio Ferreira, 31 anos, de Campo Grande. 4 vidas que decidiram aceitar a Jesus pelo nosso site hoje como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Podemos aplaudir o Rei da Glória, que ainda continua salvando e ainda continua libertando vidas. E você que deixou registrado a sua credulidade em Deus em nosso site, que se você escreveu oração, é porque você acredita no poder de Deus. Fique conectado, que após a bênção apostólica nós estaremos intervindo em seu favor, levando a tua petição diante de Deus essa noite. Amém. Vamos orar, irmãos? Faça um compromisso com Ele essa noite, de permanecer na presença dEle. Faça um compromisso com Ele essa noite, de que as nossas mãos, o nosso coração, a nossa alma sejam transformadas pelo poder da sua palavra. Amém. Estaremos orando
Depois estaremos louvando o nome do Senhor, e durante este louvor você pode ter o privilégio de contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta para a casa do tesouro essa noite. Pai de amor, de graça e de misericórdia, muito obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade essa noite, de confrontarmos a nossa vida com a Tua Palavra, e assim podermos nos examinar, e sabermos se nós estamos somente subindo, ou se nós estamos permanecendo na Tua presença, Pai. E para que nós permaneçamos, que o Espírito Santo nos ajude essa noite, para que as nossas mãos sejam limpas, o nosso coração seja puro, que a nossa alma não seja entregue à falsidade, e que nós não sejamos pessoas que enganam, pessoas dolosas, Pai, mas que nós possamos estar entre aqueles do versículo 4, que obterão as bênçãos e a justiça do Senhor por decidirem permanecer, e decidindo permanecer, deixaram que o Espírito Santo trabalhasse, limpasse, purificasse, santificasse a nossa vida, Pai, e que nós possamos levantar as portas do nosso coração, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família, Senhor, para que entre o Rei da glória, e assim estaremos declarando a Tua soberania e a nossa total dependência do Teu poder e da Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa noite. Nós queremos agora louvar o Teu nome, e durante este louvor nós cremos que o Senhor realizará algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor realizará esse desejo do nosso coração, de permanecermos na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvemos o nome do Senhor.